Olá, tô aqui de novo, tudo bem? Como é que tu tá? Olha, friozinho em Portugal, são meio-dia e 15. Este vídeo está sendo gravado no dia 24, numa quinta-feira, 24 de novembro de 2022, tá bem? Ano já terminando, uma bomba caiu sobre nós, novos vistos, grandes possibilidades de muita gente mudar de vida aí, Portugal somando na sua lista de motivos mais, no mínimo, 5 motivos novos, e eu expliquei isso em outros vídeos, certo? No mínimo, 5 novos tipos, novas modalidades de vistos. Agora, eu estou nesse vídeo para te falar que o visto para a procura de trabalho, esse que está gerando tanta confusão, não é um visto apropriado para ti. E eu já vou te dizer o porquê. Segura lá e muita calma nessa hora. Essa informação vem do último vídeo que eu gravei para vocês, explicando e passando algumas atualizações sobre o visto para a procura de trabalho, os detalhes e todas as complicações que a gente está vendo agora, né? E teve um momento do vídeo que eu disse assim, eu preciso falar com vocês isso, e acabei esquecendo. E vocês que estavam acompanhando, vocês me trouxeram realmente aqui o que seria aquela ideia de fazer um novo vídeo, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo agora, para te dizer que o visto para a procura de trabalho não é para ti. Tu só vai conseguir entender isso se tu assistir esse vídeo até o final. Mas sem mais enrolação, rapidamente me apresentar. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. E em Portugal atuo na área do direito migratório. Direito Internacional Migratório. O que é isso, Dr. Lucas? Tudo que vocês encontram aqui nesse canal é a minha área de atuação na advocacia em Portugal. Mas além de ser advogado, também sou professor, sou mestre em educação, terminando meu doutoramento em educação agora, e com o foco específico na educação jurídica. Por isso que eu trago sempre aqui informações para vocês e tento descomplicar ao máximo essa nossa legislação para que vocês possam entender, porque para mim, na minha concepção, e acompanhando outros colegas, como a doutora Cíntia, atuante no Brasil na área de direito de família, ela fala, o conhecimento liberta. E o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Conhecimento é poder. Então, atentem-se para isso. Por isso que eu trago aqui estas informações. Vamos lá. Por que o visto para a procura de trabalho não é o visto apropriado para ti? E eu já vou te explicar. A questão é a seguinte. Antes dessas conversas, né, que nós temos aí dos novos vistos e tudo mais, nós já tínhamos, ou seja, Portugal já nos oportunizava, para nós estrangeiros, a possibilidade de mais de 40 motivos para eu solicitar um visto para Portugal. Por que eu digo para vocês, e para esse grupo de pessoas que eu já vou explicar, que o visto para a procura de trabalho, ele não é um visto. E não vai entrar só para um grupo de pessoas, não. Vai entrar para uma série de grupos de pessoas, né? Vários grupos de pessoas. Ontem, isso agora, como vocês sabem, esses vídeos são gravados sem cortes, sem edições, nada. É só vindo aqui mesmo, abro a câmera e começo a conversar contigo, que é justamente para a gente não perder a linha de raciocínio e fazer uma conversa bacana aqui, tá bem? Falando sobre esse assunto, ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram, inclusive se tu não me segue no Instagram, eu esqueci de falar todo aquele blá 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 que vocês já conhecem, eu acho que vocês já são de casa, então nem preciso lembrar vocês que vocês devem fazer a inscrição nesse canal, ou vai estar nesse ou nesse canto, não sei direito como é que fica o vídeo, mas vocês têm que fazer a inscrição nesse canal, deixar o teu like, isso é o mais importante, o like. Deixa o teu like para que esse vídeo seja levado pelo algoritmo aí do YouTube para outras pessoas. Não esquece de compartilhar esse vídeo também para que mais pessoas tenham acesso à informação e consigam aumentar o seu conhecimento sobre a legislação do direito migratório em Portugal. E mais, deixa o teu comentário para me dizer o que tu pretende aqui, o que mais tu quer ver que não foi dito nesse vídeo ou em outros vídeos desse canal. Lembrando que aquelas perguntas que eu não respondo é porque já foram respondidas neste vídeo. E na descrição desse vídeo vocês têm também os meus contatos, vocês têm o link para o meu Instagram, que lá você tem contato direto comigo, eu coloco caixas de perguntas todos os dias, respondo as dúvidas de vocês, enfim. Todas essas informações são importantes de falar. Mas pronto, isso era para explicar aqui, nestes contatos de seguidores e também inscritos neste canal, eu recebi uma mensagem ontem o seguinte, meu sonho foi destruído, foi acabado, meu sonho se acabou, meu sonho de ir para Portugal. Por quê? Com o visto para procura de trabalho, pela VFS da jurisdição desta seguidora, a resposta foi taxativa, não é possível levar o seu filho menor de idade.
junto, ou não é possível solicitar um visto para acompanhamento familiar. Existem algumas VFS, isso eu expliquei no último vídeo, então se tu não viu, pode dar uma olhada lá, que estão permitindo a aplicação do visto para acompanhamento. É injusto? É, concordo contigo que é injusto. Só que nós temos que perceber o seguinte, este não é um visto de residência pela legislação, mas sim pelos procedimentos seria, portanto, ele poderia sim, e aí por isso que existem alguns consulados que estão entendendo ser aplicável o visto para acompanhamento de família, que nós pudéssemos ou nós podemos solicitar, então, o visto para acompanhamento familiar. Qual foi a minha resposta? Não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso, porque eu já falei exaustivamente nos outros e eu estou a preparar um vídeo para vocês, depois que eu receber a resposta dos e-mails que eu encaminhei a todas as VFS do Brasil e a todos os consulados e vice-consulados de Portugal que estão no Brasil, para nos esclarecer as principais dúvidas, tá? E aí eu vou fazer um mapeamento, mostrar um mapa, vou esquematizar para vocês aqui, para vocês entenderem a partir da região de vocês o que naquele dia nós vamos produzir de conteúdo e informar sobre as respostas da VFS e as atualizações, em especial sobre o visto para procura de trabalho e nômades digitais, tá bem? O de nômades digitais ele não nos traz tanta dificuldade, porque ele é um visto muito específico e tem as regras muito bem claras na lei. Com exceção da questão dos valores e tudo mais, que eu também vou trazer e tem um vídeo falando sobre isso aqui nesse canal. Mas a gente já tem uma indicação do que vai ser solicitado, do que é pedido e dos primeiros vistos que já estão começando a ser analisados nesses pedidos, tá? Vamos lá. O que eu preciso dizer? O que eu respondi para essa seguidora? Eu respondi para essa seguidora o seguinte: não, teu sonho não acabou. O teu sonho, ele precisou pegar um outro trajeto, uma outra rota. É impossível, e eu digo para ti que é impossível, dentro de inúmeras possibilidades, ou seja, são mais de 40 possibilidades que tu não consiga te encaixar em um visto para Portugal. E que tu ainda caia na mesmice, e vou te dizer, na burrice de vir como turista para Portugal. Não foi isso que eu disse para ela, estou isso falando para vocês. De vir como turista a Portugal com a intenção de residir, ou seja, a partir de uma imigração ilegal. Não é esse o ponto. Ah, Lucas, mas se existe manifestação de interesse, ir como turista para ficar não é ilegal. É ilegal sim, porque o turismo, ele é para turismo, certo? Se eu venho para procurar trabalho, eu tenho hoje um visto para procura de trabalho. Pronto, Portugal resolveu a desculpa, né? Bom, eu estou indo para procurar trabalho. Bom, agora tu tem um visto para procura de trabalho. Mas, quais são as outras possibilidades? Existem mais de 40 possibilidades e tem um vídeo aqui que, quando eu acho que o título do vídeo é Visto CPLP, que não existe, que lá naquele vídeo eu explico para vocês o que é o Acordo de Mobilidade CPLP, mas o ponto mais importante daquele vídeo é que tu tens, eu te mostro lá no site do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, como tu fazer a pesquisa do tipo de visto e o motivo para tu poder fazer a escolha, tá? Então isso é muito importante. Então assim, mais de 40 motivos, e aí tu vai dizer que o teu sonho, ele foi exterminado, acabado, por causa de uma barreira que tu enfrenta? Eu entendo, eu reconheço, mas eu também reconheço o lado de Portugal e entendo que vir com filhos ou uma família, né, e não permitir nesse momento um acompanhamento familiar, eu entendo como uma atitude prudente. E mais do que prudente, responsável. Tá bem? Chego a me cansar quando eu falo essas coisas, porque é um conflito. Existe um conflito aqui, obviamente. Porque eu estou não proibindo o cidadão, olha que sol bonito, eu estou não proibindo o cidadão de trazer a sua família, não isso. Eu estou oportunizando a esse cidadão estrangeiro a replanejar ou a pensar melhor o seu planejamento migratório. Nas últimos dias, aí não é nem nas últimas semanas, mas nos últimos dias, acho que 1 ou 2 semanas, tem surgido aí algumas notícias que vocês já devem ter tido contato de milhares ou centenas de brasileiros que estão procurando os consulados, né, do Brasil, fora do Brasil, em especial aqui em Portugal,
para solicitar auxílio para regresso ao país, porque vieram sem planejamento e chegaram aqui e encontraram todas as dificuldades que eu sempre trago para vocês aqui e não sou em nenhum momento irresponsável em omitir elas para vocês, tá bem? Diante disso, se eu não faço um mapeamento das dificuldades que eu vou enfrentar, um mapeamento para melhorar a minha gestão de riscos dentro do meu planejamento migratório, eu vou enfrentar dificuldades e dentre essas dificuldades, uma delas pode ser inclusive o próprio regresso, uma vez que eu vou identificar que este não é o país para eu viver com a minha família, por exemplo. Mas vamos voltando ao que nos interessa. O visto para a procura de trabalho não é um visto para ti. Quando eu falo para ti, eu estou identificando tu como uma pessoa que quer empreender em Portugal. E esse não é só um ponto, tá? Esse visto também não é válido para ti que não está no momento correto, neste momento, de te separar da tua família. Por quê? Vamos a um exemplo concreto. Um exemplo hipotético, tá? Eu, fulano de tal, brasileiro, angolano, cabo-verdiano, não sei a tua nacionalidade, mas um cidadão estrangeiro de um país terceiro, como é identificado em Portugal, um brasileiro, por exemplo, possui uma família, certo? Possui uma companheira ou um companheiro e 1 ou 2 filhos. Ele quer vir para procurar trabalho. No momento que ele vem para procurar trabalho, ele identifica naquele momento que ele não tem um trabalho. Ou seja, ele informa ao governo de Portugal, olha, eu não tenho um trabalho fixo, eu não tenho uma estabilidade financeira. Lucas, mas eu tenho porque eu sou aposentado. Então o teu visto não é o visto para procura de trabalho. Eu tenho porque eu possuo rendimentos próprios. Eu alugo minhas casas no Brasil, eu tenho investimentos que geram rendimentos, que me dão a possibilidade de me sustentar em Portugal, mas eu também quero procurar emprego. Bom, então o teu caso é um visto de residência pelo visto D7, não pelo visto de procura de trabalho. Entende? Eu estou dando só alguns exemplos. Mas eu quero focar nos brasileiros, estrangeiros, enfim, independente da tua nacionalidade, pessoas que são empreendedoras. Uma das características também do imigrante é ser empreendedor, é ter essa coragem empreendedora, porque tu não só empreende em negócios, mas tu está empreendendo na tua vida. A tua vida muda totalmente quando tu toma a decisão de sair do teu país. Então, quando eu te digo isso, eu te digo que o visto para a procura de trabalho, se tu tens interesse em empreender, porque tu já é um empreendedor nato da tua própria vida, mas tu pretende empreender nos teus negócios, o visto para a procura de trabalho não é o visto para ti. Por que eu te digo isso? Porque nós temos um visto específico para empreendedores. E aqui, eu peço licença às demais nacionalidades, mas eu vou focar no público brasileiro, tá? E peço desculpa também, porque além da característica do imigrante ser empreendedor, falo do público brasileiro porque é o meu povo, ok? E eu identifico no brasileiro, não estou dizendo que os demais não são, mas o brasileiro que vem a Portugal, ele é empreendedor, na maioria das vezes. E ele sabe empreender, ele tem resiliência, ele tem capacidade de adaptação, ele tem força de vontade, ele tem proatividade, ele tem autonomia. E quando ele percebe, ele chega aqui, numa nova cultura, com um universo infinito de possibilidades, ele chega aqui e ele identifica uma oportunidade, ele vai querer empreender. E ele vai dar muito certo no empreendimento dele. Só que, se eu venho com um visto para a procura de trabalho, além de todos aqueles requisitos e aqueles limitadores que o visto para a procura de trabalho me traz, eu também tenho o limitador do próprio trabalho. Esse trabalho deve ser um trabalho subordinado. O que é um trabalho subordinado? É um trabalho com um contrato de trabalho, onde eu tenho um patrão, onde eu tenho uma carga horária que eu tenho que cumprir, eu tenho um salário que eu vou receber. Muitas vezes esse salário vai estar no limiar do mínimo, dos 705 euros, dos 800 euros, dos 900 euros.
E eu, como bom empreendedor, eu estou perdendo a oportunidade de ganhar muito mais. O que eu quero dizer para vocês? Eu não posso, a lei é muito clara para o visto, para a procura de trabalho, de que o objetivo deste visto é procurar trabalho subordinado. Se eu começar a desenvolver um trabalho independente, e mesmo que eu caia naquele limbo, vamos chamar assim, da manifestação de interesse, que me dá a possibilidade de fazer ao pedido de autorização de residência com dispensa de visto pelo artigo 89 e o 88 também, mas aí não é o caso do visto para procura de trabalho. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque quando eu começo a falar de artigos, muitas pessoas que não sabem dos artigos ficam um pouco perdidas. Então, vou abrir um parênteses aqui para falar com você sobre isso. Os vistos, e aqui uma informação geral que eu passo em todos os vídeos e nas respostas que eu coloco lá no meu Instagram. Visto é a autorização para tu entrar no país. O visto ele te gera uma expectativa de direito de ter uma autorização de residência, desde que tu cumpra os requisitos da autorização de residência. A autorização de residência tem por inúmeros motivos, tá? Se eu tenho rendimentos próprios, né? Se eu sou um reformado ou um aposentado, se eu sou um empreendedor, se eu trabalho de maneira independente, se eu trabalho de maneira subordinada, se eu sou estudante. Então, existem várias possibilidades de eu ter uma autorização de residência em Portugal. Visto não gera automaticamente uma autorização de residência. O visto, ele me permite entrar no país, tá bem? A autorização de residência é o passo posterior, é quando eu estou em Portugal. E aí sim eu vou fazer a solicitação da minha autorização de residência, desde que eu preencha os requisitos legais. A manifestação de interesse, eu não estou a falar da manifestação de interesse do IFP, que é o mesmo nome, mas é outra coisa. Eu estou dizendo daquele público que vem com visto X, independente do tipo de visto, que não seja um visto de trabalho, nem um visto D1, que é um visto de trabalho, nem um visto D2, por exemplo. Não, também o D2 também permite, enfim, qualquer N tipo de vistos. E nem o visto D3, né, que não permite trabalho também. Eu vou solicitar, então, uma dispensa de visto, porque se eu não tenho um visto específico, ainda que o visto seja só uma autorização para entrada, a tua autorização de residência vai estar vinculada a este visto, correto? Então, se eu venho com um visto de estudo para Portugal e eu mantenho os meus estudos em Portugal, eu vou chegar aqui e eu vou fazer uma autorização de residência por estudo. Ela vai estar vinculada a esse visto. Visto para procura de trabalho, contrato de trabalho subordinado. Autorização de residência pelo artigo 88 da Lei de Estrangeiros, que é autorização de residência por trabalho. Subordinado, tá bem? Quem vem com outro tipo de visto e chega aqui e consegue um trabalho subordinado, e não é um visto para procura de trabalho, nem um visto D1 de trabalho, ele pode também solicitar, se vem com visto de curta duração, por exemplo, turismo ou outras situações, e chega aqui e consegue um contrato de trabalho, ele vai solicitar uma autorização de residência com dispensa de visto, lá pelo artigo 88 da Lei de Estrangeiros, e isso leva 2 anos, 2 anos e meio para sair o teu processo de autorização de residência. Durante esse período, tu não fica legal no país, tu fica num limbo, num processo de regularização, não impedido, tá? Porque a circulação é livre, só tu vai enfrentar problemas para regressos, tu sair do país, tu não pode circular pelos países da União Europeia porque tu não tem um visto válido, né, para entrar e sair desses países, e tampouco tu tem uma autorização de residência ainda. Por que eu estou falando isso para vocês? Para explicar o mecanismo da manifestação de interesse. Porque já vieram perguntas no sentido, então eu vou com o visto para a procura de trabalho, se eu não encontrar um trabalho subordinado, eu vou abrir uma atividade, começar a emitir recibos verdes, trabalhar por conta própria, e eu não estou dizendo só isso, de eu não encontrar um trabalho. Eu estou dizendo, do início desse vídeo, que esse visto não é para ti, empreendedor.
Aquele empreendedor que vai chegar em Portugal e escreve o que eu estou te dizendo, se tu tem essa veia empreendedora já no Brasil e tu vem com visto para procura de trabalho, tu vai chegar e tu vai começar a olhar aquelas infinitas possibilidades de empreender que existem aqui em Portugal e que tu vai prosperar se tu for empreendedor. E ele vai abrir uma atividade e começar a exercer. E isso vai o colocar numa situação de ilegalidade no país. E um problema que ele vai arrumar para a cabeça dele. Por quê? Porque o visto ele é específico para trabalho subordinado. E se tu não consegue o trabalho subordinado durante esse período, o que a lei é muito clara? Deverá, ou seja, tu vai ter que sair do país, deverá se afastar do país. E só pode pedir de novo esse novo visto, esse mesmo visto, depois de transcorrido 1 ano, né, do período final desse visto que tu solicitou. Por isso, ele é um grande problema para aqueles que têm veia empreendedora. E isso eu falo para os meus clientes de consultoria, quando eles chegam para mim e falam, eu quero visto de procura. Ok, mas sim, vamos entender melhor. Aí o cara começa a me explicar que ele a vida inteira no Brasil foi empreendedor, que ele nunca se contentou em trabalhar de maneira subordinada para alguém, que ele sempre fez o horário dele, que ele sempre teve a carteira de clientes dele e que ele é um exímio empreendedor. E aí eu digo para ele, cara, eu não falo cara, né? Falo aqui para vocês, mas eu digo assim, fulano, esse visto não é para ti. Obviamente, se tu quiser sim, só que tu vai ter que respeitar as regras. Só que eu te digo que tu vai passar por tanto conflito quando chegar em Portugal, porque tu vai ver que tu tá deixando de ganhar dinheiro porque tu não está empreendendo em troca de um salário fixo, estável, de 705 euros, por exemplo, o salário mínimo. Quando empreendendo, e eu conheço muitos empreendedores aqui que beiram aos 3, 4 mil euros ao mês. Entende a situação? Portanto, tu tem que refletir muito sobre isso, se tu tem essa veia empreendedora. Porque nós temos um visto para imigrantes empreendedores e nós temos um visto para trabalhadores independentes. É planejamento. Se tu conseguir te planejar e organizar muito bem o teu requerimento de visto e a tua vinda a Portugal, mais vale tu esperar mais 5, 3, 5, 6 meses, alinhando o teu planejamento e requerer o visto apropriado para o teu perfil, do que tu vir a Portugal e tu te frustrar, porque tu vai ficar preso a isso. Ah, mas Lucas, então quer dizer que eu vou ficar sempre trabalhando de maneira subordinada? Não, não quer dizer isso. Mas o teu primeiro emprego, o teu primeiro contrato, ele deve ser subordinado, para que tu solicite a autorização de residência. Depois, nos momentos de renovação da tua autorização de residência, tu pode sim empreender, tu pode solicitar uma autorização de residência para profissional altamente qualificado, tu pode solicitar uma autorização de residência por estudo, enfim, infinitas possibilidades. Agora, o primeiro que vai gerar a tua primeira autorização de residência para o visto para a procura de trabalho é a autorização de residência por trabalho subordinado, tá? Fora isso, não existe a possibilidade, não adianta ir pela manifestação de interesse com dispensa de visto, porque aquele não era um visto, porque seria muito simples, não, mas eu vim com visto, só que não é o visto apropriado, então eu vou pedir uma dispensa de visto pelo artigo 89, que é para trabalhador independente. Não vai rolar, porque a lei está muito clara, que se tu não fizer atingir o objetivo que tu vem com visto para a procura de trabalho, tu volta, entendeu? Então, estejam cientes disso. Além disto, por que também não é o visto para a procura de trabalho o teu visto? Se tu tem uma família e tu não consegue, nesse momento do teu planejamento, fazer o seguinte, vem primeiro organiza o terreno, resolve a situação em Portugal, e aí depois tu vai, quando tu tiver a tua autorização de residência, tu vai pedir o reagrupamento familiar. Isso vai demorar? Vai. Vai doer aqui dentro? Vai. Mas se o teu propósito e o teu projeto estiverem muito bem estabelecidos, eu só tenho uma coisa para te dizer. É sucesso na certa. Não importa se tu tiver que esperar 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos.
para ter a tua família, se o teu propósito ele está muito bem definido e a tua base familiar ela é muito bem sólida, esse momento de separação ele é primordial, ele tem que acontecer dentro do teu processo, dentro do teu planejamento. Lucas, eu sou mãe solo ou pai solo, mas na grande maioria mães solos. Eu sou mãe solo e eu não tenho como deixar meu filho no Brasil. Aí o que eu digo para vocês, existem casos muito específicos, que realmente as orientações jurídicas têm que ser dadas através de uma consulta jurídica, por isso da importância de vocês contratarem um profissional habilitado para orientar vocês. De maneira alguma, esses vídeos aqui substituem a orientação jurídica para o teu caso específico. O que eu faço aqui é trazer informações do texto da lei de uma maneira traduzida para que tu possa, a partir da tua escolha, buscar o profissional e conseguir entender, ou, junto com esse profissional, ter ferramentas para discutir com ele o teu planejamento migratório. Não delega o teu planejamento migratório ao teu marido, à tua esposa, ao teu pai, à tua mãe, aos teus filhos, a um profissional habilitado. Não delega isso. A escolha do teu planejamento e dos caminhos que tu vai fazer no teu planejamento é tua e de mais ninguém. Tá? Esse é o ponto principal. Portanto, se tu não tem uma estrutura familiar consolidada que não vá suportar esse período de separação até tu ter o título de residência, conseguir o reagrupamento familiar e outras situações para o visto de procura de trabalho. Se tu tens uma veia empreendedora muito forte e tu viveu de empreendedorismo, tu teve sempre o teu próprio negócio no Brasil, outro ponto a ser avaliado. E mais, se tu... Bom, aí eu nem preciso falar os outros 40 motivos, mas se tu te encaixa em um daqueles outros 40 motivos, o visto para procura de trabalho não é o visto apropriado para ti. Tá bem? Portanto, fiquem com esta informação. O visto para procura de trabalho, ele é uma das mais de 40 opções que nós temos, ou melhor, ele é um dos mais de 40 motivos que nós temos para entrar em Portugal legalizados e com visto. Portanto, não tomem decisões precipitadas. O processo migratório e o sucesso migratório de vocês vai depender, primeiro, do teu propósito, segundo, do teu planejamento e terceiro, da estratégia que tu vai utilizar para atingir o teu objetivo, tá bem? Fiquem com Deus, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para muitas pessoas. Agradeço de coração estarem aqui. Não esqueçam de ler tudo o que está escrito na descrição deste vídeo. E mais importante, tenham paz, tenham consciência e ajam com responsabilidade. É uma mudança muito grande essa mudança de país e vocês precisam estar muito bem preparados. Recado dado? Deixou o teu like, deixou o teu comentário, compartilhou esse vídeo já para uma pessoa ao menos? Se tu fez tudo isso e está inscrito nesse canal, é só aguardar os próximos vídeos que eu volto aqui para falar com vocês. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!